Olá, companheira, olá, companheiro. A Comissão de Reforma do Estatuto discutiu no dia 22 de março o tema Fortalecimento da capacidade dirigente das instâncias partidárias, letra F da resolução do 4º Congresso. O informe foi do companheiro Wilson de Oliveira, da Executiva de São Paulo. Ele alertou a todos para o fato de que a maior parte das propostas já integra o atual Estatuto. Precisa ser praticada, ele disse. Os outros integrantes da comissão levantaram questões de funcionamento, como a necessidade de dedicação exclusiva em certos cargos de direção e a recuperação do caráter transformador do partido na sociedade brasileira. Veja agora um resumo de 28 minutos e não deixe de debater a reforma do Estatuto com os companheiros da sua instância dentro do partido. Dentro da situação atual que nós temos do partido hoje, a gente precisaria colocar mais três questões na nossa estrutura. Isso para tudo que eu vou falar, um pouco na linha de como fortalecer a capacidade dirigente das instâncias. Então, além do que já tem, o partido tomou ouvidoria nas várias instâncias. Além disso, a gente criar as coordenações regionais. Além do Diretório Nacional e os estaduais, temos uma instância regional, onde os partidos diretórios estaduais pudessem articular uma política regional. E nos estados, criar as organizações regionais, de macros e micros regiões. E para fortalecer o papel do nosso militante, era importante a gente resgatar a questão dos núcleos. Os núcleos cumprindo o papel de um instrumento fundamental na nossa organização, que organizasse a nossa ação política ou naquele setor ou naquela região, servisse para estreitar nossa relação com o movimento social, que mantivesse os filiados daquela área informados e contatados, e que também fizesse atividades para o conjunto da população, não só para os filiados, mas fizesse atividades para fora. E os diretórios municipais, estaduais, nacionais, precisam ter funcionamento. Além de se relacionar com os grupos, precisa ter uma reunião mensal, pelo menos, do diretório municipal. Lá atrás, alguém criticou a questão das comissões provisórias. Mas nós temos diretórios formais, que fizeram PED, mas não reúnem nenhuma vez. Passa o ano inteiro sem reunir. Então isso é um diretório? Só tem um cartório. Então tinha que ter reunião regular do diretório. E o diretório também cumpria esse papel de articulação do PT naquela cidade, organizar e discutir as posições do PT sobre as questões dos municípios, também na questão estadual e nacional, nas outras instâncias, acompanhar as bancadas nas respectivas áreas, cumprir, trabalhar com a ideia que a bancada é efetivamente uma instância, mas uma instância subordinada à direção partidária, e que os parlamentares subordinassem a sua ação aos princípios e às decisões do PT. E que todos os projetos de relevância fossem discutidos com o partido. Não foi o deputado vai lá e apresenta e muitas vezes o PT sai correndo atrás da discussão. Também para fortalecer os diretórios, é importante que os diretórios discutam... Podia acabar a questão da emenda particular, a emenda só de bancada? Se for uma questão relevante, vamos discutir, pode até ter a particular, mas discutir com o partido. Para fortalecer o papel das instâncias, é importante que a instância discutisse o orçamento da instância. Não fosse só uma questão do tesoureiro com o presidente e olha lá. E que a instância tivesse efetivamente condições de convocar prefeitos, vice, vereadores, deputados para discutir a sua atuação. Não só a sua política, mas muitas vezes a sua conduta. E que também nós tivéssemos
a realização dos plebiscitos, dos referendos e das consultas, e que os setoriais fossem efetivamente um lugar que discutia a política do partido para aquele setor. E não dá para você, às duras penas, manter uma organização do setorial e depois, no momento, sei lá, de maior relevância, alguns petistas que atuam na área faz o que quer e o setorial não tem papel nenhum. Essas questões, essas poucas questões, se a gente fizer isso, na minha opinião, fortalece muito, na minha opinião e de várias pessoas com quem eu conversei, o papel e a capacidade dirigente da instância. Agora, os dirigentes têm que estar informados e capacitados politicamente para isso. Isso tudo aqui está no nosso estatuto. Eu não inventei nada aqui. Não copiei algumas coisas que estão escritas. Então, na questão específica da gente fortalecer a capacidade da nossa instância, na minha opinião, precisamos talvez fazer alguns ajustes, né, no estatuto. Mas o estatuto já ajuda nisso, o estatuto já garante isso. Então não é a mudança do estatuto que é uma questão fundamental para garantir. O estatuto não dá condições para ser dirigente, então vamos mudar o estatuto para isso. Nós precisamos aplicar o estatuto. E não se aplica com uma decisão do Diretório Nacional. Aplica-se com uma nova cultura política e com condições efetivas das pessoas que ocorrem. Podemos, talvez, alguns temas da reforma política, consultar a opinião dos filiados, ou de um outro assunto, acho que criar essa cultura. Para isso, o Estatuto fala que 20% dos filiados podem sugerir a convocação do plebiscito. Eu diminuiria para 10%. Se 10% dos filiados estão pedindo para realizar um plebiscito, é necessário que a direção discuta. Então, 10 anos a partir de 31 não foram suficientes ainda para desatualizar o partido nessa questão do papel dirigente, mas também não foi tempo suficiente ainda para a gente colocar na prática. Eu acho que a gente devia, no nível de executiva, proibir qualquer tipo de acumulação. Ou seja, não dá para você, a sério, dizer que alguém é executivo do partido e também é parlamentar, assessor de parlamentar, prefeito. Isso não é sério. Porque, veja, se a ideia é o diretório é o parlamento e a executiva é o órgão executivo, no parlamento fica todo mundo. Ou seja, o diretório está onde vai estar. Agora, para fins executivos, para realmente a executiva ter capacidade de ser executiva, as pessoas que estão lá têm que ser profissionalizadas pelo partido. Eu defendo, pelo menos em âmbito da direção nacional, que a gente crie uma comissão política. Um partido como o PT, a quantidade de coisas que a gente faz, se fosse um órgão com 5 pessoas que eu todo dia de manhã, entendeu? Seria simplesmente um lugar. Foi 30 minutos, sei lá, para acontecer os nossos principais iniciativas políticas. O papel dos petistas no governo, o papel dos petistas nos parlamentos. Não dá para manter o que o Estatuto dizia a respeito das relações entre executiva, direção e esses companheiros e companheiras que estão... E também não dá para deixar simplesmente que formem, digamos, uma instância partidária independente. São instâncias com relativa autonomia e não basta dizer essa definição geral. Em primeiro lugar, é claro que tem que reforçar a necessidade do programa de governo em todas as instâncias, com a participação intensa do partido nisso, na definição disso. Segundo lugar, reforçar a avaliação da aplicação desse programa. Mas quem tem a tarefa de aplicá-lo, seja nos parlamentos, seja no executivo, são os companheiros e companheiras do PT que lá estão. E, portanto, o entendimento do Estatuto originariamente era diferente. Então, aí vai ter que ter modificação.
Outra questão é que está evidente que as tarefas do partido são mais amplas do que as tarefas de governo, de parlamento, principalmente porque o governo trabalha com coalizões, com alianças, e no parlamento também a gente faz alianças para aprovar projetos, para ter resultados, para construir maiorias. Então, o partido, na verdade, tem que influenciar nas grandes decisões do governo, nas grandes decisões do parlamento. Eu digo influenciar. E não aquele método que tinha no estatuto, tem que passar antes pela discussão nas direções.